Passemos agora à discussão de alguns casos de pneumonias com origens variadas, fechando as atividades do módulo 3. A gente começa com uma correlação de radiografia simples de tórax e tomografia computadorizada. Esse é um caso que foi visto na pilha de laudos, um doente que apresentava sintomas de pneumonia comunitária, de início recente. A gente via na radiografia em PA uma discreta opacidade na base do pulmão do lado esquerdo, e o restante da análise dos parênquimas pleuropulmonares não mostrava nada de muito significativo, inclusive o perfil. Observem essa região posterior, que não chama tanto atenção nenhum tipo de opacidade. No entanto, esse doente ele foi para a tomografia por persistência dos sintomas, e na reconstrução, tanto no plano coronal como no sagital, a gente via aquela área, aquela opacidade que deve ter também componente atelectásico na base do pulmão esquerdo, e uma outra consolidação, olha, nessa TC, no mesmo dia, que mostrava uma obliteração do campo pulmonar aqui nessa região posterior, até com formação de broncogramas aéreos de permeio. Então a tomografia ela tem a capacidade de possuir maior resolução espacial na definição desses quadros inflamatórios infecciosos, e muitas vezes ela ajuda a elucidar um quadro que é inicial ou um quadro que é leve e que a radiografia tem dificuldade de poder mostrar. Esse é um outro paciente, ele havia procurado o serviço de radiologia na data dessa primeira radiografia aqui à esquerda, nesse perfil. Ele também se apresentava com sintomas sugestivos de infecção viral, uma pneumonia puramente viral. No perfil a gente notava uma pequena área de consolidação e atelectasia na projeção da silhueta cardíaca. Quando isso acontece, a gente pode inferir que no PA essa imagem vai aparecer em região de lobo médio, à direita, ou língula do lado esquerdo. Bom, mas em todo caso ele tinha uma pequena consolidação em faixa na projeção da área cardíaca vista no perfil. E uma semana depois, quando esse paciente veio fazer um controle já melhor dos sintomas respiratórios, a gente nota que havia dado uma limpada justamente aqui no ponto em que havia essa pequena consolidação. Então esses quadros iniciais, esses quadros leves, eles têm essa característica de provocar poucos sintomas, e o exame radiológico também ele é pouco expressivo, mas é importante que a gente atente a esses detalhes. Aqui é um aspecto típico de uma tuberculose pós-primária, em que você tem a reativação do processo granulomatoso que se encontrava adormecido. O doente apresenta em geral baixa da imunidade por algum motivo, e o bacilo ele se manifesta com toda a força, produzindo essas cavidades consequentes à necrose de caseificação. Esse exudato inflamatório, ele drena para as vias aéreas, provoca reação de vias aéreas também, com espessamento da parede brônquica, por exemplo, e preenchimento desses pequenos bronquíolos, que são esses nódulos mal definidos que nós vimos aqui, ou então preenchem toda a via aérea, dando esse aspecto de consolidação bem demarcada aqui, até com broncograma aéreo de permeio. Então a localização, que é em lobo superior, o tipo de lesão existente, cavidades com espessamento de paredes, ectasias brônquicas, são brônquios dilatados, e esses pequenos nódulos centrolobulares, por preenchimento dos bronquíolos e a consolidação, eles formam todo um quadro que é muito sugestivo de tuberculose. Aqui na reconstrução coronal e no plano sagital fica claro esse aspecto da tuberculose, né? Se a gente olhar isso aqui numa radiografia de tórax, também vai suspeitar fortemente, em primeiro lugar, da possibilidade de tuberculose. Outras doenças também podem eventualmente causar esse padrão
radiográfico e tomográfico. A gente viu casos nas aulas anteriores de aspergilose, de outras doenças fúngicas como criptococcus, por exemplo. Mas a primeira hipótese sempre vai ser tuberculose, com um aspecto como se encontra aqui de cavidade, nódulos centrolobulares, ectasias brônquicas e consolidações. Esse aqui é um outro caso, era um enfermeiro que tinha colite ulcerativa, também apresentava sintomas respiratórios com mais de 2 semanas de evolução, de tosse e expectoração, e a tomografia mostrava aqui um processo mais inicial, você não tem as cavidades, mas tem essas pequenas opacidades centrolobulares consequentes ao preenchimento de bronquíolos em região de lobos superiores. Isso aqui, apesar do aspecto ser inespecífico, mas somado à sintomatologia, também deve fazer-se pensar na possibilidade de tuberculose, que foi confirmada, e 6 meses depois, o paciente voltou para fazer uma outra tomografia e a gente nota uma redução importante, desses nódulos nos parênquimas que se apresentavam comprometidos. Aqui ainda tem um pouquinho, né, desses nódulos centrolobulares. É importante diferenciá-los de estruturas vasculares normais do parênquima pulmonar. Então, toda vez que eu tenho uma distância menor do que 1 centímetro entre uma opacidade e outra, isso me sugere a possibilidade da existência de nódulos de permeio naquela região, quando essas opacidades não respeitam essa distância de 1 centímetro. Aqui a tomografia desse paciente é interessante, uma coisa que nós percebemos nesses doentes, que eram pacientes com trabalhos de acompanhamento da tuberculose por tomografia, que foi realizado por um pós-graduando da época. A gente nota, que existia um linfonodo com tamanho limítrofe em região paratraqueal superior, do lado direito. É importante notar que a tuberculose ela pode dar aumento de linfonodos, mas nem sempre eles vão ultrapassar aquele limite que os livros estabelecem de 1 centímetro ou 10 milímetros. Né? Esse aqui media 10 milímetros no menor diâmetro, que é um tamanho limítrofe. Né? Mas o exame de controle não deixa dúvida que houve uma redução do tamanho desse linfonodo. Então, apesar de não ser um linfonodo assim tão proeminente, a tuberculose ela tem essa característica de provocar pequenos crescimentos, não tão exuberantes, e o controle de tratamento mostra a redução do tamanho dessas cadeias linfonodais comprometidas. Aqui um outro aspecto interessante da tuberculose, associado agora a pacientes imunodeprimidos, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida. Esses doentes, quando apresentam níveis muito baixos de CD4 e carga viral alta, quando você começa a terapia antirretroviral, eles podem fazer uma reação imunológica exacerbada a antígenos de tuberculose e provocar e ocasionar formas de tuberculose disseminadas como essa que nós vemos aqui. É uma tuberculose miliar, olha o aspecto dos nódulos com aquela distribuição randômica e difusa, comprometendo de forma bastante generalizada o parênquima dos pulmões. Então, em geral, esses pacientes que iniciam terapia antirretroviral, eles já têm um comprometimento por tuberculose, muitas vezes em tratamento, ou ele não apresenta comprometimento nenhum evidente clinicamente de tuberculose e acaba fazendo uma forma de apresentação da tuberculose após o início da terapia antirretroviral. Em geral, essa complicação, que é chamada de síndrome de reconstituição, ela acontece no início do tratamento com o antirretroviral. Aqui a tomografia computadorizada desse paciente mostrando aquele aspecto de nódulos miliares difusos, que é muito sugestivo nesse caso de tuberculose miliar. O diagnóstico diferencial infeccioso desse caso, clássico, é feito com a histoplasmose, que também pode causar um aspecto miliar como esse, praticamente indistinguível do ponto de vista radiológico. Esse doente também apresentava-se com aumento de linfonodos
em várias cadeias, em paralelo com o comprometimento parenquimatoso miliar. A ultrassonografia é uma outra ferramenta que a gente não pode dispensar, principalmente quando o doente ele faz complicações da pneumonia por derrames pleurais, sejam reativos ou infectados, no caso são denominados de empiema. Um outro dado, além da medição da estimativa do tamanho do derrame que a gente pode fazer pela ultrassonografia, é também a avaliação secundária, que não é exatamente uma radiografia, uma tomografia, de consolidações no parênquima, como a gente vê aqui. Essas imagens hiperecóicas, brancas, aqui de permeio ao parênquima consolidado, são imagens de broncogramas. Então, isso é um pulmão consolidado com os broncogramas aéreos, essas áreas brancas de permeio, o que me sinaliza para o diagnóstico de pneumonia. Então, além da caracterização do derrame pleural, com características de ser transsudato ou exsudato, eu posso também eventualmente identificar quadros de consolidação periférica por pneumonia associada. Esse é um paciente que apresentava um velamento do seio coxofrênico do lado esquerdo. A gente vê isso tanto na radiografia em PA como no perfil também. Observem que eu consigo visualizar a hemicúpula diafragmática do lado direito, mas a do lado esquerdo se encontra borrada, então eu tenho um processo acontecendo ali naquela cavidade pleural esquerda e ou também no parênquima pulmonar relacionado. Quando foi para a ultrassonografia de tórax daquele lado, a gente verificava a presença de um derrame pleural, tem um conteúdo hipoecóico no seu interior, com áreas de espessamento e septação também associadas. São características que sugerem a presença de um exudato no interior da pleura. Eu não faço sugestão de se é infeccioso ou não infeccioso o derrame. Quem tem essa capacidade de discernimento é o exame laboratorial, é você puncionar e mandar analisar aquele líquido para saber se está infectado ou não. Então, a ultrassonografia vai apenas estimar tamanho de derrame e avaliar a possibilidade de ser um exudato ou um transsudato. Ponto. E aqui outra coisa que a gente consegue avaliar também é a presença desses broncogramas num parênquima consolidado adjacente. O doente ele tinha uma pneumonia com um comprometimento também exudativo da cavidade pleural visto pela ultrassonografia. Nesse quadro, a gente consegue listar algumas características do exudato e do transsudato pelo ultrassom. Em termos de ecogenicidade, o transsudato ele é sempre anecoico e o exudato ele pode ser hipo ou isecóico com ecos dispersos. Em relação ao espessamento dos folhetos pleurais, no transsudato ele está ausente, no exudato a gente encontra esse achado. Presença de septos, mesma coisa, é comum no exudato, a gente não vê no transsudato. E a consolidação pulmonar, que sinaliza a presença de pneumonia, ela é mais comum associada a derrames exudativos do que a transsudatos. Esse é um quadro típico daquele chamado complexo primário, que ocorre em algumas doenças fúngicas. Uma das mais clássicas é a histoplasmose, que é o caso que nós vimos aqui em questão. O complexo primário formado pela lesão parenquimatosa, em geral um nódulo ou uma consolidação, associada à disseminação desse processo inflamatório do parênquima em direção ao sistema linfático, em geral homolateral. Então, a gente nota aqui aumento de linfonodos na região do hilo e também aqui em projeção de região mediastinal posterior. Então, esse é um complexo primário de uma forma de histoplasmose. Poderia ser também por tuberculose? Sim, pode ser por tuberculose, mas é mais comum isso em crianças do que em adultos. Essa é uma pneumonia por micoplasma. Frequentemente esse tipo de comprometimento causa o que nós chamamos de infiltrado intersticial na radiografia. Então você tem um borramento dos contornos broncovasculares, e isso é o que traduz o comprometimento do interstício na radiografia.
é uma alteração muito inespecífica, mas esse doente aqui, 2 semanas depois, ele radiografou, fez um controle, a gente nota o pulmão completamente limpo, com resolução satisfatória do quadro de pneumonia. É um paciente HIV positivo. A gente, quando olha esse tipo de radiografia de tórax em PA e percebe essa indefinição do contorno de brônquios e vasos, né, com essas áreas mais hipertransparentes de permeio, um dos primeiros diagnósticos a ser pensado é exatamente de pneumonia por pneumocistes, a pneumocistose. Então é muito típico na radiografia de tórax a gente encontrar essa, essa indefinição da trama broncovascular, que ocorre tanto por espessamento do interstício, né, como também pela presença de opacidades em vidro fosco, e essas áreas hipertransparentes de permeio que sinalizam para a possibilidade de pneumatoceles, uma complicação comum nos quadros de pneumocistose. É o que nós vemos aqui. A gente nota um espessamento de septos interlobulares, difuso tanto em região de lobos superiores como também aqui em parte dos lobos inferiores, e a presença dessas pneumatoceles, esses cistos aéreos de permeio às lesões que se encontram aqui. Também a gente nota opacidades em vidro fosco, que é muito característico dessa doença. Então, nas fases mais iniciais, o achado mais comum é de opacidades em vidro fosco e conforme a doença avança sem tratamento, formam-se consolidações e, numa fase ainda mais posterior, as pneumatoceles, os cistos de permeio a estas lesões. O doente portador de síndrome de imunodeficiência adquirida tem uma evolução um pouco mais arrastada, subaguda, e é mais fácil o encontro desses cistos. E o paciente imunodeprimido não HIV, em geral, ele faz um curso mais agressivo e mais rápido da doença. A doença é mais complicadora nesse paciente não HIV e a gente encontra menos cistos do que no paciente com SIDA. Esse é um caso interessante. É uma criança que fez um quadro de abscesso pulmonar. A gente nota aqui, olha, uma cavidade com paredes espessas na fase aguda, no momento da apresentação dessa infecção. Quando a gente observa isso, é um germe que frequentemente vai causar esse tipo de complicação é o Staphylococcus. Então, Staphylococcus em crianças é comum a gente encontrar essa imagem de abscesso pulmonar, visto aqui também no perfil. Essa criança foi tratada e foi sendo acompanhada radiograficamente. A gente nota nessa radiografia que já não tem aquela área de consolidação em volta da cavidade, ela tem um limite mais bem definido, né, com a evolução bem sucedida do tratamento. A gente nota que a cavidade até expande um pouco, ela tem uma parede bem fininha e a gente já não nota com tanta clareza, como também acontece aqui na segunda radiografia, aquelas consolidações que se formaram no primeiro exame, na fase inicial. E, finalmente, a radiografia de alta mostra, olha, que não tem mais consolidação alguma no parênquima do pulmão direito, mas ficou como sequela essa pequena cavidade. Isso aqui é uma pneumatocele, é uma complicação consequente àquele abscesso pulmonar. Essas pneumatoceles elas podem ter dois mecanismos principais. Um é um mecanismo de válvula, em que o ar ele fica aprisionado naquela região, então forma como se fosse um cisto com uma coleção gasosa no interior, ou às vezes você tem dissecção do interstício por coleções gasosas, por exemplo, em trauma, né? Então, às vezes isso acontece em trauma, com formação de pneumatoceles, em que o ar escapa para dentro do interstício e formam também coleções que podem ser semelhantes a essa, mas em condições clínicas muito diferentes de um paciente como esse que tinha um abscesso pulmonar. Vamos começar a ver agora uma série de exames de pacientes que tiveram pneumonia por coronavírus. São doentes do Pedro Ernesto que passaram por esse período da pandemia e foram tomografados no hospital. Um dos achados que eu chamo sempre a atenção é esse espessamento vascular periférico. Isso aqui é muito frequente
e muito também associado à pneumonia por coronavírus, Covid. Então, toda vez que eu encontro esses espessamentos periféricos de arteríolas, olha como eu vejo aqui, essa acentuação do calibre desses vasos, e isso deve me chamar a atenção para a possibilidade de pneumonia por Covid. Outros achados clássicos, as opacidades em vidro fosco, aqui associadas a consolidações, formando até mesmo consolidações com halo em vidro fosco. Então, essas consolidações com halo, ou até mesmo nódulo com halo, também são outros achados que são descritos na pneumonia por Covid. Aqui um aspecto mais inicial, menos comprometido dos pulmões, em que eu noto a predominância de nódulos com halo em vidro fosco. A literatura, no início da pandemia, referia que existia uma associação desses nódulos com halo, principalmente em crianças, inclusive aquela classificação da Sociedade Americana colocava isso como um sinal típico de pneumonia por coronavírus em crianças. Em adultos isso também ocorre, mas em geral quando acontece esses nódulos com vidro fosco isolados, são quadros ou mais leves ou numa fase mais inicial da doença, que você não tem toda aquela exuberância nas opacidades em vidro fosco disseminadas e consolidações. Esses doentes, após aquela fase da opacidade vidro fosco, dependendo da evolução mais favorável ou menos favorável, eles fazem consolidações, muitas vezes com características peribrônquicas sugestivas de pneumonia em organização. Isso é uma das fases que o doente atravessa, né? Ele faz aquele vidro fosco inicial por edema do intertício, comprometimento celular aumentado também na parede dos alvéolos, e posteriormente você tem a formação dessas estruturas intra-alveolares, intrabrônquicas, que compõem um quadro semelhante ao que a gente encontra na patologia como pneumonia em organização. Então os doentes eles podem fazer isso de forma exuberante, como a gente vê aqui, um pulmão em ambos os lados quase totalmente comprometido por essas consolidações, ou elas podem ser mais discretas, muitas vezes vai evoluindo para aquelas bandas parenquimatosas de resolução da fase final da Covid. Então isso varia muito, mas em geral eu não gosto quando o doente apresenta essas consolidações muito difusas, exuberantes, porque na maioria das vezes é um paciente que evolui mal. Aqui um outro caso em que você tem também essas consolidações peribrônquicas por pneumonia em organização. Aqui uma fase inicial com opacidades em vidro fosco e outras áreas em que eu tenho já a formação de consolidação. Isso é comum em Covid. Essa heterogeneidade temporal das lesões é comum de acontecer. As lesões em geral começam mais perifericamente e nas bases, mas depois, numa fase mais avançada, você vê a distribuição muito heterogênea do ponto de vista temporal, isto é, áreas normais, áreas com vidro fosco, áreas com consolidações, que é o que está acontecendo aqui. Isso é muito característico da pneumonia por coronavírus. Esse doente ele fez um controle 2 semanas depois daquele exame que eu acabei de mostrar, e a gente nota como resquício, olha, essas áreas de opacidade em vidro fosco em diversas regiões do parênquima pulmonar. Às vezes o paciente leva meses com esse vidro fosco, com pouco sintoma, ele pode muitas vezes não ser nem sintomático do ponto de vista respiratório, mas quando você tomografa, eventualmente tomografa, nota essas áreas em vidro fosco de permeio ao parênquima. Se você olhar isoladamente esse aspecto de vidro fosco, pode até achar que está no início de uma pneumonia por coronavírus, né? Ou que seja um quadro mais inicial. Então é importante sempre que você tenha o dado cronológico da doença. Quanto tempo de evolução o doente se apresentou na hora do exame de tomografia, né? Então esse vidro fosco, por exemplo, ele compromete uma boa percentagem do parênquima do pulmão ainda, só que é um vidro fosco de resolução, de uma fase de resolução da pneumonia por Covid.
Então a gente tem sempre que ter o dado cronológico para poder fazer a correspondência com o exame de tomografia computadorizada. Um doente de 60 anos, masculino, que apresentava sintomas respiratórios e a presença dessas áreas de opacidade em faixa na região dos lóbulos inferiores. Esse doente foi tomografado, suspeita de Covid, e uma lesão que acontece muito também é essa lesão de transição, que é opacidades com opacidade em vidro fosco com opacidades reticulares de permeio, a pavimentação em mosaico. Então isso aqui também é muito comum de você identificar na pneumonia por coronavírus, numa fase mais intermediária. E esse aspecto, olha, dessas opacidades também é muito característico de Covid. Isto é, quando você encontra essas opacidades em vidro fosco reticuladas, esse aspecto meio sujo, associado a um pouco de distorção do parênquima, né? Então essas bandas aqui, que não são as bandas parenquimatosas tradicionais, mas são como se fossem bandas em vidro fosco, né, com um pouco de distorção associada à pavimentação em mosaico, isso é muito comum de acontecer em fases de transição da Covid, quando passa daquele vidro fosco para as áreas de consolidação das pneumonias em organização. Esse é um outro doente, ele apresentava no exame de 10 dias esse tipo de radiografia de tórax, pulmão feio, né, com muita opacidade bilateral. Posteriormente, ele evoluiu até com aparente, né, melhora dessa opacidade, mas ainda comprometendo boa parte do parênquima de ambos os pulmões. Esse doente foi tomografado. Na tomografia de 10 dias, a gente nota o comprometimento extenso do parênquima do pulmão pelas opacidades em vidro fosco e muitas áreas também de pavimentação em mosaico, né? Então dá esse aspecto geográfico com essas áreas de pavimentação em mosaico de permeio. Esse doente, isso foi no 10º dia, no dia 21 ele repetiu a tomografia e a gente nota, olha, que já não tem praticamente nenhuma opacidade de vidro fosco, o que predomina são aquelas áreas de consolidação com característica peribrônquica, sugestiva de pneumonia em organização, e também com uma certa distorção do parênquima, né? Essa doença também ela cursa dependendo, né, do doente, né, da evolução mais favorável ou menos favorável, ela cursa com muita distorção também do parênquima, deixando com sequela, às vezes, numa fase mais tardia, as chamadas bandas parenquimatosas. Então, doente com quadro de pneumonia em organização, com um pouco de distorção do parênquima associado a uma evolução não tão boa. Esse é um doente que também tinha uma história de Covid, e ele fez uma complicação, olha, que depois o levou a óbito, em que você tem aqui uma área de consolidação com derrame, mas o interessante é que no meio dessa consolidação você tem como se fosse uma opacidade em vidro fosco com aspecto meio reticulado, né? Se você olhar a janela de parênquima sem fazer uma variação dos tons de cinza, como eu fiz aqui, já puxando para uma janela de osso, você não percebe isso aqui com tanta clareza, com tanta nitidez. Você tem que desconfiar e mexer na janela até ficar com esse padrão que você caracteriza como sendo um chamado halo invertido. Isto é, eu tenho uma área de opacidade de vidro fosco com um anel, um halo bem denso de consolidação ao redor. É o chamado halo invertido. Quando esse halo invertido ele apresenta essa opacidade de vidro fosco central reticulada, isso me sugere muito a possibilidade de infarto, né? E aí você tem que caracterizar qual é a condição clínica associada a essa possibilidade desse halo invertido. Aqui eu listei algumas causas de halo invertido na tomografia de tórax. A primeira delas é a chamada pneumonia em organização. Foi a primeira doença em que esse halo invertido foi descrito, né? Então, os primeiros relatos de halo invertido na tomografia estavam associados à pneumonia em organização. Depois, isso aí foi sendo descrito em diversas outras doenças, por exemplo, fungos como paracoco, tuberculose, aspergilose, mucormicose. A gente também pode encontrar esse halo invertido. Esse halo invertido em doenças como aspergilose e mucormicose está associado a formas angioinvasivas desses fungos, né?
Então, o fungo ele invade os vasos, provoca necrose, e isso tem manifestação radiológica como halo invertido na tomografia de tórax. O centro é a área de necrose desses infartos. Quando esse halo invertido ele apresenta um aspecto nodular, isso sugere a possibilidade também de tuberculose ou sarcoidose. E quando é reticulado, necrose em doenças fúngicas angi-invasivas, tipo aspergilose, mucormicose, fusariose, ou então infartos secundários à doença tromboembólica, TEP. Isso também pode dar um infarto pulmonar, esse aspecto do halo invertido reticulado. Aqui um outro doente, também uma complicação pós-Covid. Esse paciente muitas vezes não precisa nem apresentar muito comprometimento de pulmão, às vezes fazem quadros de infarto ou então de acidente vascular encefálico. Era uma paciente de 31 anos, funcionária do hospital, apresentava sintomas de localização do lado direito e a tomografia de crânio mostrava, olha, uma hiperdensidade da artéria cerebral média, coisa que a gente não vê aqui do lado direito. Toda vez que eu encontro esse vaso hiperdenso, seja cerebral média ou seja qualquer outro vaso do parênquima encefálico, eu tenho que suspeitar da possibilidade de um trombo causando essa hiperdensidade. E nota aqui, olha, como é que existe uma área de edema e de má definição do parênquima do lado aqui esquerdo, na parte temporal do lado esquerdo. Compare esse lado com o lado direito, a gente vai notar que existe uma assimetria, tá vendo? Com apagamento de sulcos e fissuras consequentes ao edema do evento isquêmico. É um doente também com uma complicação pós-Covid. Aqui eu vou mostrar algumas crianças com quadros de infecção por coronavírus. Muitas vezes o que a gente encontra nessas crianças, principalmente quando internadas, é um quadro de co-infecção, isto é, a infecção por outro vírus ou infecções bacterianas no mesmo pulmão em que se encontra o coronavírus. Então a caracterização é muitas vezes difícil. A literatura fala de alguns sinais que são mais frequentes, como espessamento peribrônquico, opacidades em vidro fosco e aqueles espessamentos vasculares que eu descrevi naquela tomografia de adulto, eles também são achados frequentes em tomografias de crianças. E no início da pandemia se falava muito daquele nódulo com halo em vidro fosco, também associado a quadros de Covid em criança. Aqui nós temos um doente com leucemia mieloide crônica e sepsis associada. Então a gente nota que o Covid ele provoca essas áreas de espessamento peribrônquico, de permeio, as alterações outras consequentes à sepse. Radiografia do dia 8 do 4, radiografia do dia 15 do 4. A tomografia desse paciente mostra derrame pleural, o que não é uma característica da Covid, mas de pneumonias bacterianas isso pode ocorrer. A gente nota alguns nódulos, olha, de permeio aqui no parênquima pulmonar, principalmente aqui do lado esquerdo, aqui querendo fazer um nódulo até com halo em vidro fosco, aqui outro mais abaixo no parênquima do pulmão esquerdo. Isso às vezes é descrito em pneumonia por Covid. E a evolução no dia 1 do 5 com piora naquele quadro bacteriano, com o aumento do derrame pleural e a consolidação muito mais evidente agora aqui na base pulmonar do lado esquerdo. Curiosamente, os nódulos eles apresentam uma redução de tamanho. Então, possivelmente poderia ser consequente à infecção por Covid a presença desses nódulos. Isso é descrito em crianças. É um doente prematuro, filha de mãe positiva para pneumonia por coronavírus. A gente nota aquele aspecto do espessamento peribrônquico na radiografia do dia 27 do 3 e a evolução no dia 2 do 4 ainda persistindo aquele espessamento peribrônquico. Um aspecto totalmente inespecífico. Outras pneumonias virais podem causar essa alteração. Um outro doente, também com Covid, é uma criança com 6 meses de idade, mostrando, olha, que existe uma indefinição da trama intersticial, mas aqui já com áreas mais densas, que podem sugerir consolidações, ou então aquelas opacidades em vidro fosco com uma densidade mais aumentada, já como transição para as áreas de consolidação.
a opacidade de hidrofosco ela pode sim ser vista pela radiografia de tórax. Né? Eu encontrei diversos exames em que eu fazia a correlação do raio-x com a tomografia e é possível a gente encontrar evidências dessa opacidade em hidrofosco no raio-x. É claro, não é um achado específico, não é um achado de maneira nenhuma específico, mas aquelas opacidades em vidro fosco um pouco mais densas, elas são encontradas com mais facilidade no exame radiológico convencional. Então esse é um doente com 6 meses, apresentando essas alterações descritas. Aqui um paciente que tem 1 ano de idade e com a infecção de vírus sincicial respiratório e Covid. Então a radiografia do dia 7 do 4, mostrando aquelas áreas de espessamento peribrônquico com indefinição da trama intersticial. E no dia 9, uma piora desse quadro radiológico, um maior grau de indefinição da trama broncovascular e já querendo fazer consolidações aqui na região do lobo superior. Né? Um quadro de co-infecção de vírus sincicial e Covid. A Covid em crianças, portanto, ela tem um predomínio de formas leves. Não é incomum que a gente encontre exames normais em pacientes sintomáticos. Os achados mais comuns são de espessamento peribrônquico, vidro fosco, o sinal do halo, que é aquele nódulo com halo e vidro fosco, e o espessamento vascular. Isso aqui também tem sido descrito nos últimos trabalhos na literatura de Covid em criança. Isso já era descrito bastante em adulto. É comum que haja associação de outras doenças à Covid, pneumonias virais de outra natureza, ou então bacterianas, o que dificulta o diagnóstico. E em crianças é menos comum aquela progressão para as pneumonias em organização, com aquelas consolidações difusas, né? Aqueles quadros severos, aqueles quadros graves, é menos comum de você encontrar do que no paciente adulto. Muito obrigado pela atenção de todos e pela paciência.